Olá, aqui é a Patrícia França e hoje eu quero trazer um tema de direito administrativo que é o estudo dos agentes públicos, lato sensu, e das suas espécies. Vamos lá? Vamos aos conceitos iniciais aqui de agente público. Bem, o que é um agente público? Agente público é qualquer pessoa natural que exerce uma função pública, tenha ou não vínculo institucional ou contratual com a administração pública, receba ou não remuneração dos cofres públicos. Esses vão ser considerados agentes públicos. Dentre as espécies de agentes públicos, nós encontramos os agentes políticos, os particulares colaboradores com o poder público, os agentes militares, os servidores públicos. Então, nós temos uma gama de pessoas que exercem uma função pública e, em razão disso, se classificam como agentes públicos. Vamos estudar cada uma dessas espécies? Vamos lá. Primeira questão é com relação aos agentes políticos. O que são agentes políticos? Eles são titulares de cargos estruturais no arcabouço constitucional. Ou seja, a nossa Constituição, que traz na divisão entre os poderes, cargos políticos, com uma hierarquia constitucional acima dos demais cargos e que vão exercer, no caso, essa vontade superior do Estado constitucional. É impressionante, gente. Eu tô com duas cachorrinhas aqui. Elas estavam em silêncio absoluto até agora. Eu comecei a gravar e elas estão correndo feito louca. Elas querem participar, tá? No caso, elas não são agentes políticos, elas são agentes dissipadores da atenção. Perdão. Mas vamos lá. Serena, Aira, sossega, tua mamãe tá tentando gravar. Mamãe tá tentando gravar. Shhh. Posso? Continuar? Posso? Foi. Vem cá. Vem cá que eu te mostrar. Vamos. Vai, Serena. Ó. Essa é a Serena. Monstrinho. Monstrinho? Vem, monstrinho. Chega, sossega. A outra. Vem cá. Ai, quer ver? Vem cá. Vem cá, vai aparecer na TV. Vai aparecer no YouTube. Vem cá. Pronto. Os dois monstrinhos meus já estão aqui. Essa aqui tá toda dengosa. Pronto, vamos continuar a aula. Pausa técnica. Continuando a aula. Serena, chega lá. Chega. Vamos lá. Ai, quero ter filhos não é fácil, né? Mas vamos lá. Então, agentes públicos, eles são titulares de cargos estruturais na organização política do país, ou seja, eles ocupam esses cargos que compõem o arcabouço do sistema constitucional brasileiro e, portanto, eles fazem parte desse esquema fundamental do poder. Portanto, são os instrumentos, eles têm como função a formação da vontade superior do Estado. Bem, e quais as características dos agentes políticos? Vejam bem, são características gerais, não quer dizer que elas vão acontecer o tempo todo. Nem sempre vão ter. Vamos ver aqui. Primeiro, que possuem funções de direção e orientação estabelecidos pela Constituição. Aí, exemplo, tranquilos chefes do Executivo, auxiliares e os membros do Poder Legislativo. Quando nós falamos em poderes, no caso, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, os cargos na cúpula desse poder é facilmente visualizável como sendo cargos políticos. Presidente da República, governador de estado, prefeito, governador do Distrito Federal, cargos do legislativo, parlamentares, por exemplo, senadores, deputados federais, deputados estaduais, distritais, vereadores, todos eles fazem parte dessa gama de agentes políticos. Mas nós vamos ver que existem outras situações de agentes políticos que são por cargos que estão logo abaixo desse primeiro escalão, que são os ministros de Estado, os secretários de Estado, os secretários municipais, que eles entram também com essa característica de cargos políticos.
A sua investidura, regra geral, ocorre através de eleição, mas nem sempre. Eleição para os cargos eletivos, mas nós temos cargos políticos que são por nomeação, como é o caso dos secretários, de ministros de Estado, são cargos por nomeação. E, se nós formos considerar outras situações, poderá ser até através de concurso público a nomeação, no caso, a investidura do servidor público. É claro que vai ser também uma forma de nomeação, provimento originário, como nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Possuem direito a um mandato, mas nem sempre. Mandato para aqueles cargos eletivos propriamente dito. Porque nomeação não necessariamente vai ser um mandato e, no caso, se for por eleição, às vezes são cargos vitalícios, que nós vamos ver aqui essas situações de cargo vitalício, e nós vamos ver também que não vai ser por mandato. Então, mandato, quando for um cargo político, eletivo. E não se sujeita às regras aplicáveis aos servidores públicos, as regras comuns, as regras gerais dos servidores públicos. Geralmente, eles têm um estatuto próprio, um estatuto diferenciado, onde ele vai tratar o regime jurídico deles, no caso dos agentes políticos. E um grande detalhe que acaba sendo interessante verificar é que os agentes políticos, eles praticam crime de responsabilidade, enquanto que a maioria dos agentes administrativos, eles estão enquadrados na lei de improbidade administrativa, os agentes políticos, eles se enquadram também na lei de responsabilidade. Tá? Então, nesse caso, traz aí um diferencial com relação a eles. Bem, e os magistrados e os membros do Ministério Público, eles são também considerados agentes políticos? Isso foi uma questão muito polêmica. A questão dos magistrados, Elie Lopes Meirelles já considerava, então desde a década de 80, ele já trazia os magistrados como agentes políticos. Por quê? Porque dentro da estrutura do poder nós temos também o poder judiciário. E o magistrado, ele exerce função jurisdicional do Estado, que é exercício da soberania estatal. E por exercer a soberania estatal, acaba sendo considerado também como agente político nessa percepção. E o Supremo, nesse aspecto, já se pronunciou, afirmando que são agentes políticos, são investidos para o exercício de funções constitucionais, de atribuições constitucionais, possuem prerrogativas próprias e têm legislação específica. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, os magistrados são agentes políticos. Mas nada impede de, com questões de direitos estatutários, na parte que lhe seja vantajoso, claro, que eles sejam considerados como servidores públicos estatutários vitalícios, como nós vamos estudar mais para frente quando trabalharmos as espécies de cargo público, nós vamos ver os cargos públicos vitalícios. Então eles são cargos políticos, mas eles ocupam cargos públicos, ou seja, eles são estatutários e gozam de vitaliciedade. Eles não deixam de perder essa característica por ser também classificados como agente político. E os membros do Ministério Público? Aqui há mais uma resistência, nós não temos um pronunciamento específico do Supremo, mas o Ministério Público ele sempre esteve como uma instituição de poder, que ele não faz parte dos três poderes, mas ele exerce uma função de fiscalização, de zelo pelos poderes e pela própria Constituição Federal, pelos direitos difusos e coletivos. Então ele traz aí um papel de preponderância, de relevância e de atribuições constitucionais também. Então há uma tendência de considerar os membros do Ministério Público também como agentes políticos. Então ele fala ali que, em razão das funções de controle que lhes são atribuídas pelo artigo, principalmente pelo artigo 129, no sentido de zelar pelo respeito aos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, dos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à garantia da Constituição, eles também ingressam como servidores, no caso, como agentes públicos, melhor dizendo, políticos. Vamos lá adiante. Qual é a outra figura? Então, nós temos aqui os particulares em colaboração com o poder público. Quem são esses particulares?
são pessoas naturais, vocês podem ver todos os conceitos. Agente público sempre é pessoa natural. Nunca nós vamos ter pessoa jurídica como agente público. E são pessoas naturais que desempenham uma função pública de natureza especial, mas que não há uma exigência de existir um vínculo com o poder público. Não precisa haver um vínculo institucional ou contratual. Às vezes não há necessidade nem de haver remuneração, ou seja, nem de haver uma contraprestação pecuniária pelaquela atividade exercida. Então, os particulares colaboradores são realmente, eles não são considerados servidores públicos. Eles são considerados particulares que exercem alguma função relevante e acabam colaborando em razão disso, uma função pública relevante, e acabam colaborando com o poder público. Vamos ver aqui que hipóteses, que subespécies nós temos de particulares colaboradores com o poder público. Bem, Elie Lopes Meirelles, de uma forma bem clara, bem simples, assim, ele traz... são 3 agentes colaboradores, os agentes honoríficos, os delegatários e os agentes de fato. Honoríficos que exercem cargos de uma grande relevância social, coletiva, cidadania, exercício da própria cidadania. É o caso, por exemplo, dos jurados, é o caso dos mesários nas eleições. Então, honorífico vem cargos de honra, é algo que dignifica pelo exercício da atividade relevante exercida. Então, aí nós vamos ter os agentes honoríficos. Agentes delegatários são realizados através de negócio jurídico firmado com a administração pública, através de processos de licitação pública, na qual há a formação de contrato administrativo de concessão ou de permissão. Então, agentes delegatários, nós vamos ter as concessionárias e as permissionárias de serviço público. Nós podemos incluir aí também os cartorários, que apesar de não ter um contrato de concessão ou permissão, eles participam de um concurso público para receber uma delegação para explorar aquele serviço cartorário extrajudicial. Então, eles também se classificam como agentes delegatários. E os agentes de fato são aqueles em que, mesmo sem anuência, sem a ciência da administração pública, em razão de situações de emergência, calamidade pública, incêndio, inundação, terremoto, qualquer questão, a pessoa, por vontade própria, assume uma função pública relevante. Então, no caso, por exemplo, de utilizar a casa para recolher desabrigados ou para distribuição de medicamentos, de alimentos, de água, então ele está exercendo sim uma função pública. E enquanto ele estiver naquela função, ele será classificado como um agente público. No caso, um agente público colaborador, como no caso na classificação do Elie Lopes Meirelles, como agente de fato. Bem, a de Pietro, por sua vez, ela faz a mesma classificação do Elie Lopes Meirelles, que eu acabei de falar, só que com outra nomenclatura. Os agentes honoríficos, para a de Pietro, ela chama de particulares, escrevi errado ali, gente, particules, não, particulares, colaboradores por requisição, nomeação ou designação para o exercício de funções públicas relevantes. Podem ver que a nomenclatura da subespécie de particulares é praticamente o conceito, né? Mas enfim, é igual agentes honoríficos. Outra são os particulares colaboradores por delegação do poder público. Aí nós vamos ter as concessionárias e as permissionárias. Pelo conceito de Elie Lopes Meirelles, nós teríamos aqui os agentes delegatários. E por fim, gestores de negócios públicos. Esses gestores de negócios públicos nada mais são do que os agentes de fato da classificação do Elie Lopes Meirelles. E nesses gestores de negócios públicos, eu não gosto do nome gestores de negócios públicos, porque negócio me lembra lucro,
lembra vantagem. E se houver vantagem nos agentes de fato, eles vão estar burlando essa questão. É um trabalho, vamos dizer, na base de ser voluntário, porque pode caracterizar, inclusive, crime. Então, nesse caso, eu não vejo muita adequação em chamar de gestores de negócios públicos. Talvez ficaria melhor gestores de interesses públicos, tirar essa nomenclatura negócio que mostra aí que há vantagens também para esse particular. E, na verdade, o agente, de fato, ele assume esse papel por vontade própria, ele não vai ser remunerado, ele não vai ter vantagem econômica, é mais para fins altruístas do que qualquer outra coisa, certo? Então, fica aí a minha crítica com relação a essa nomenclatura adotada pela Di Pietro, talvez gestores de interesses públicos ficasse um pouco mais adequado. Bem, Diógenes já usa um outro nome, ele chama esses particulares colaboradores como agentes de colaboração. Então, cada um, agentes de colaboração por compulsão, que é o caso dos agentes honoríficos, agentes de colaboração com anuência do poder público, que é os agentes delegatários, e ele chama agentes de colaboração sem anuência do poder público, que são os agentes de fato ou os gestores de negócios públicos. É o que eu sempre digo. Doutrinador de direito administrativo é extremamente vaidoso e eles não querem plagiar o colega. Então, eles ficam criando nomenclaturas diferentes para dizer a mesma coisa. No mundo da criatividade não há limites, né? Então eles vão criando palavras novas, mas nós temos por isso que usar cada vez mais o nosso poder de interpretar e buscar entender o que o doutrinador quer dizer com aquela nomenclatura, para aí sim conseguir fazer a classificação adequada. Certo, pessoal? Certo? Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Agente militar, também chamado de servidor público militar. Ele vai envolver a pessoa natural que, de forma permanente ou temporária, desempenhe atividade militar, seja no âmbito federal ou no estadual, e vai receber, em razão dessa atividade, um subsídio. Para a Constituição Federal, quem são os militares? Vão ser aqueles integrantes das Forças Armadas, ou seja, integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, além dos pertencentes às polícias militares, bem como integrantes dos corpos de bombeiros militares dos estados. Então, eles vão ser todos os agentes militares. Os primeiros federais, enquanto que os últimos são estaduais, distritais ou territoriais, embora, por enquanto, ainda não tenhamos nenhum território instalado no Brasil. Mas aí não estão, portanto, os agentes militares, eles têm um sistema disciplinar mais rigoroso, a eles é vedado a sindicalização ou a greve, certo? Vamos adiante, vamos para o próximo, os servidores públicos propriamente ditos. Esses servidores públicos, eles são pessoas naturais que possuem um vínculo jurídico com o poder público. Esse vínculo jurídico pode ser institucional, ou seja, em razão da lei, ou pode ser contratual, em razão de um contrato de trabalho, no caso de regime seletista, regime de emprego público. E vão ser remunerados pelos cofres públicos. Bem, dentro da classificação dos servidores públicos, nós vamos encontrar os servidores públicos estatutários, os servidores públicos seletistas ou empregados públicos e os servidores públicos temporários, que têm um regime especial de contratação temporária. Vamos estudar primeiro aqui os servidores públicos estatutários. Bem, eles possuem um vínculo institucional, ou seja, decorre de uma lei, que as leis criada no âmbito de cada ente a que ele pertence. Então, a União Federal, ela tem a lei federal, que é a Lei 8.112, de 90, que vai disciplinar o regime funcional dos servidores públicos estatutários da União, autarquias federais e fundações autárquicas, e os estados membros, eles criam as suas próprias leis estaduais, estatutárias, os municípios também criam as suas leis municipais estatutárias, Distrito Federal, idem, leis distritais
estatutárias para os seus servidores públicos, certo? Os estatutários, eles vão estar presentes na administração pública direta, ou seja, nos entes federativos, bem como nas pessoas jurídicas de direito público interno criadas por esses entes federativos, que é o caso das autarquias, que é o caso das fundações públicas de direito público, também chamadas de fundações autárquicas, e, no caso, também das autarquias, né? Eu já falei autarquia, acredito. Ok. E nesse caso, eles ficam vinculados a um regime estatutário e eles ocupam cargo público. Cargo público é o local criado pela lei para ser ocupado por um servidor público com denominação própria e remuneração pelos cofres públicos. Já está fixado no valor, no subsídio do cargo ou na remuneração do cargo, o valor que corresponde a ele. Vamos lá. E com relação aos empregados públicos. Bem, empregados públicos são pessoas naturais que possuem um vínculo contratual com o poder público. Eles exercem empregos públicos e se submetem à legislação trabalhista. E a justiça competente para resolver os seus litígios é a Justiça do Trabalho. Detalhe aqui, deixa eu voltar nos servidores estatutários. A lide envolvendo o regime estatutário é resolvido pela Justiça Comum, federal ou estadual, dependendo do quê? Dependendo, no caso, de qual ente federativo que está vinculado o servidor público. Então, voltando aqui, os empregados públicos, eles são vinculados ao regime seletista e, em razão disso, eles se submetem à justiça trabalhista e não à justiça comum federal ou estadual, certo? E outro detalhe, para cargos públicos efetivos, estatutários efetivos e empregados públicos, é necessário, por determinação constitucional, o ingresso mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. E, detalhe, com relação aos empregados públicos das estatais, ou seja, sociedade de economia mista, empresas públicas ou fundações públicas de natureza privada, Diógenes Gasparini chama de servidores governamentais e não de empregados públicos. Questão de nomenclatura, tá? Para mim vão ser empregados públicos também. Tranquilo? Além disso, nós temos aqui os servidores temporários. Bem, servidores temporários, eles podem ser contratados com base na autorização constitucional do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como através de lei específica criada por cada ente federativo. E eles vão exercer funções em caráter temporário, mediante um regime jurídico especial. Às vezes é estatutário, às vezes é seletista, vai depender da lei que instituiu e visa atender a essas necessidades temporárias de excepcional interesse público. Nesse caso, ele só supre aquela necessidade excepcional e, em razão disso, não é necessário concurso público para a sua contratação, não há necessidade de concurso público, porém, ele apenas vai exercer função pública, não vai, no caso, trazer a questão ali, ele só exerce função pública, não vai ter cargo público e nem emprego público. Ele fica afastado desses critérios. Nem emprego público e nem função pública. Nem cargo público e nem emprego público. Ele somente vai exercer a função pública. E geralmente se faz processo seletivo simplificado. Muitas vezes dispensado em razão de caráter de urgência, de necessidade premente, calamidades na área de saúde, epidemias e tal, que dispensa, inclusive, o processo seletivo simplificado. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos muito a contratação de ACTs, que nada mais são esses agentes de trabalho temporário, de contratação temporária. E os ACTs, na educação aqui de Santa Catarina, eles são muito utilizados para suprir
a falta excepcional de servidores públicos. Por que a falta, professora? Por que eles não abrem concurso? Porque às vezes não é cargo vago. O cargo está ocupado, mas o servidor está de licença. O servidor está afastado. E nesse caso, apesar do cargo estar ocupado, alguém precisa substituir temporariamente aquele servidor que está afastado. E aí, nesse caso, se faz a contratação temporária. Tá? Bem, aqui terminamos os agentes públicos. Fiquem comigo, não acabou ainda. Nós vamos partir para a segunda etapa dessa aula de hoje, que é sobre o regime funcional. Eu quero trazer agora uma linha do tempo, nós vamos mudar os slides, nós vamos trabalhar uma linha do tempo em que vai ser avaliado ali a mudança de regime funcional e como que está funcionando atualmente, tá? Fiquem comigo, força aí, já voltamos. Grande abraço. Bem, voltamos aqui com o regime jurídico funcional. Aqui, como vocês podem observar, nós temos uma linha do tempo, tá? Iniciando com a Constituição 67, que eu vou fazer nos comentários, como que funcionava esse regime jurídico funcional com a Constituição de 67, e aí partindo da Constituição de 88 e as alterações que tiveram, com a Emenda Constitucional 20, principalmente, depois com a ADI 2135 de 2007, que trouxe algumas alterações. Quais foram as consequências advindas dessa ADI 2135 e como está agora a atual sistemática dos regimes jurídicos funcionais existentes no Brasil. E to be continue, porque vamos esperar esse no próximo capítulo, o que vai acontecer nesse processo. Então, vamos começar aqui com a Constituição de 1967, como que funcionava. Nós tínhamos um duplo regime, ou seja, os entes federativos, as pessoas jurídicas de direito público interno existentes no Brasil, ou seja, a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias públicas e as fundações autárquicas, elas poderiam exercer, eles tinham esse duplo regime. Há o regime estatutário, na qual era exigido concurso público para ingresso no serviço público. Isso é um detalhe interessante na Constituição de 67. A exigência de concurso público era para ingresso no serviço público federal. Depois que você estivesse lá dentro, poderia acontecer o que eles chamam de ascensão e você mudar de cargo, é tipo um concursinho interno que você faz. Eles abriam um concurso interno e um concurso externo, só que com 2 pesos e 2 medidas. Então o concurso interno era mais simples, mais fácil, mais tranquilo, mais acessível para os que já eram servidores públicos. E aí o que acontecia? Muitas vezes a pessoa ingressava como auxiliar de serviços gerais, fazia um concurso para nível fundamental, ingressava no serviço público em nível fundamental, acontecia isso no Tribunal de Justiça, principalmente. Eles entravam e depois lá dentro eles conseguiriam com ascensão, subindo para outros cargos, poderiam chegar a cargos até de analista judiciário. Me perguntaram, professora, poderiam chegar a juiz? Não, os juízes colocavam mais a necessidade do concurso, né? Mas, enfim, até os cargos administrativos do judiciário conseguiria, sim, essa questão. Uma coisa que acontecia muito aqui, que eu lembro e posso presenciar com relação a Santa Catarina, deixa eu arrumar isso melhor aqui, a questão da Polícia Civil. Entravam como agente policial e depois eles poderiam se tornar inspetor de polícia, depois eles ascendiam para delegado de polícia. Então poderia chegar até o cargo de delegado de polícia, porque o ingresso por concurso público era exigido para ingresso no serviço e não no cargo. Tá? Então, isso era uma característica da Constituição de 67. Outro é que havia o regime seletista, em que era também feita contratações pelos entes públicos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, só que aí não era necessário concursos públicos. Não era preciso concurso público para ingresso. Exemplo disso são os procuradores dos municípios.
A maioria ingressou antes de 88, sem concurso público. Eu tenho um conhecido que ele ingressou como office boy na prefeitura e quando ele se formou em Direito, em 87, já no mesmo mês ele foi nomeado procurador do município. Tá? Isso antes da Constituição de 88 era possível acontecer, certo? Então, essa realidade, ela muda com o ingresso da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela traz o chamado regime jurídico único, previsto no artigo 39, na sua redação original, em que ele traz que a administração pública direta, ou seja, a União, os estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e suas fundações autárquicas, ou seja, todas as pessoas de direito público interno, elas teriam que adotar apenas um regime funcional. E é lógico, até por questões de necessidade, pelas atribuições inerentes a cargos públicos, o regime adotado é o regime estatutário. Além disso, a Constituição de 88, ela trouxe a obrigatoriedade de concurso público, tanto para cargos públicos como para empregos públicos. E outro detalhe, não era mais concurso para acesso ao serviço público, e sim ao cargo em específico. A partir de 88, para você mudar de cargo, você precisa fazer um novo concurso público, exceto nas questões de cargos com progressão funcional, ou seja, os cargos de carreira que permitem a promoção dentro do mesmo cargo em escalas. Então, ele vai subindo, galgando etapas, mas dentro do mesmo cargo. Então, isso é possível, mas não vai poder haver uma mudança de um cargo para o outro, como havia no sistema anterior, através do Instituto da Ascensão. STF já se manifestou que qualquer forma de ascensão, ela viola a Constituição e, portanto, é inconstitucional, certo? Com relação às entidades que formam a administração pública indireta e que são pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso da Sociedade de Economia Mista, da empresa pública e das fundações públicas de direito privado, a ela continua regendo o regime de emprego público, somente emprego público para essas entidades. Certo? Não podem esquecer isso. A questão do regime jurídico único foi instituído para as pessoas jurídicas de direito público e não para as pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que pertencentes à administração pública indireta. Tá? Por favor, cuidem com isso, observem bem para não ter equívoco. E qualquer coisa, eu estou à disposição aqui para esclarecer melhor. Bem, vamos adiante. Abolição do regime jurídico único. Bem, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20 de 98, alterou-se a redação do artigo 39 da Constituição Federal. E essa nova redação, trazida pela Emenda Constitucional 20 de 98, ela aboliu esse regime jurídico único. E nesse momento foi permitida que a administração pública direta, autárquica e fundacional autárquica, ou seja, que as pessoas públicas de direito público existentes no país, eles através de criação de lei própria, cada ente federativo teria que criar a sua própria lei, pudesse criar empregos públicos e abrir concursos públicos pelos regimes estatutário e seletista. Então, foi possível esse duplo regime novamente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20 de 98. Nesse caso, exemplo disso foi a União, que através da edição da Lei 9962 de 2000, ela cria a Lei do Emprego Público. E com isso, possibilitou que se abrisse vários concursos para a contratação de empregados públicos. Exemplo disso foi o concurso para a AGU, advogado da União, foi feito através da contratação de empregos públicos, o concurso público de provas e títulos, no caso. Aí, o que aconteceu nessa situação? 7 anos depois, não, 98, um pouco mais ali, 98, 9 anos depois, quase 9 anos depois, 2 de agosto de 2007, o STF, por maioria de votos, ou seja, foi 8 votos contra 3,
concedeu uma liminar em cautelar em ADI para suspender a vigência do caput do artigo 39 da Constituição na redação modificada pela Emenda Constitucional 20. Por que foi feito isso? Em razão de um vício de inconstitucionalidade formal, procedimental, em razão de não ter observado o quórum de votação exigido pela Constituição, que é de 3/5. Então, não houve essa votação na Câmara dos Deputados. Em razão disso, a PEC, com relação, que criou a Emenda Constitucional 20, com relação especificamente a esse artigo 39, ficou comprometida. Foi a votação desse artigo 39 que não teve o quórum necessário. Aí, um dos efeitos da concessão dessa cautelar em ADI, qual é? É o efeito ex nunc, a partir daquela data para frente, então preservou as contratações, os concursos que os entes federativos fizeram nesse período de 98 até 2007, teve vários concursos públicos, houve várias contratações, e por ter efeito ex nunc, que é daquela data para frente, não ex tunc, ela não retroagiu, foi preservado essas situações. E um dos efeitos da ADI, nesse caso, dessa liminar, é o efeito repristinatório. No momento em que tira a eficácia da norma modificadora, a norma anterior volta a vigorar. Então, com isso, o que aconteceu? Volta a vigorar no país a partir da publicação da decisão dessa liminar em ADI, ou seja, 14 de agosto de 2007, volta a vigorar no Brasil o regime jurídico único. Uau, professora, regime jurídico único voltou? Voltou. Ele volta com essa questão. Já é uma novela, né? Parece uma novela mexicana. Bem, vamos adiante. Qual é a consequência disso? Diante dessa eficácia ex nunc da liminar, na ADI, toda a legislação editada, tá, Oda, faltando no T ali, durante a vigência do artigo 39, caput, com a redação da Emenda Constitucional 19 de 98, desculpa, 20 de 98, continua válida, ficando desta forma resguardada as situações consolidadas, pelo menos até o julgamento definitivo do mérito da ADI, que ainda não foi julgado. Sério, eu olhei essa semana, ainda não saiu o julgamento definitivo dessa ADI. Então, é essa situação. E como ficam as contratações realizadas naquele período? Continuam vigentes, tá? Continuam vigentes. Regimes jurídicos funcionais. Hoje, então, nós estamos com 3 regimes funcionais. O estatutário, para aqueles que ocupam cargos públicos efetivos ou comissionados. O emprego público ou o servidor público seletista, no caso, regime seletista ou de emprego público, para aqueles que possuem emprego público regidos pela CLT, e um regime especial, que é de contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, que exerce função pública, mas não estão vinculados nem a cargo público e nem a emprego público. E aqui nós falamos em linhas extremamente rápidas, breves, sobre o regime jurídico funcional. Agradeço a atenção, tá? Espero ter colaborado com o estudo e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.